Oi, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. A produção dos 7 episódios de The Old Man, série que a Star Plus colocou no seu catálogo, tem uma produção muito caprichada e aspira a ser cinematográfica. Não é, aspira e consegue ser. Não é à toa que alguns episódios foram dirigidos pelo tal do diretor da última trilogia do Homem-Aranha, De Volta para Casa, ou alguma coisa assim, tá? As personagens não são aquela coisa bem boa e má, é tudo meio cinzento, assim, né? A zona moral onde elas estão. Tá mais para Fargo, The Americans, do que para um show de espionagem onde existe o certo e o errado. Só que para chegar a esse ponto, essa produção passou por poucas e boas, porque em 2020, quando começou, né, a pandemia da Covid-19 e tudo parou, eles tiveram que parar a produção, obviamente. Só que daí começaram a acontecer mais coisas. Eles já haviam gravado 5 episódios, estavam gravando o quinto, e o Jeff Bridges, que é o protagonista, ele é o velho do título, né, The Old Man, foi diagnosticado com uma espécie de linfoma. E aí foi fazer quimioterapia. Então, ok, parou a produção. Durante a quimioterapia, claro, o sistema imunológico dele foi lá para baixo. Aí ele foi infectado pelo vírus da Covid-19, quase morreu. Ficou 5 semanas na unidade, né, na UTI. As pessoas achavam que não ia mais ter show, né? Os produtores contam em entrevistas, os atores, perdeu tudo, né? Claro, todo mundo estava torcendo para ele se recuperar. E ele acabou se recuperando. O resultado foi que de uma temporada que foram planejados 10 episódios, eles acabaram reduzindo para 7, porque eles não tinham certeza, eles não queriam submeter o Jeff Bridges a gravar mais 5 episódios. Sabe que isso foi uma boa coisa? Eu acho que 7 episódios, porque eles têm 1 hora de duração, e a série tem muita informação, e ela não é das mais agitadas. Quem gosta de ação mesmo, acho que não vai gostar muito, tá? Eu achei bem melhor 7 episódios, deu para contar toda a história. Eu acho que até tem coisa supérflua ali do que 10 episódios. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos. Eu agradeço bastante mesmo. Então, o velho do título é o Jeff Bridges, que a gente vê no começo, tem um monte de remédio na cabeceira da cama dele, ele só fica conversando com a filha, só que ele destrói o celular assim que ele conversa com a filha, coloca no micro-ondas, né? Então, ele tem, aí não, é só nós, público, que vemos isso, né? Típico setentão, levanta, tem problema na bexiga, levanta um monte de vezes para urinar, olha aquele pena para colocar a meia. Só que daí a casa dele é invadida e ele, assim, rapidamente, em sangue frio, mata o invasor com a ajuda de 2 cães altamente treinados. Então a gente vê, esse aí não é o nosso típico aposentado, não. Resulta que ele é Dan Chase, que trabalhara na CIA e durante a guerra no Afeganistão, eu li algumas coisas 30 anos atrás. Gente, essa guerra do Afeganistão que estão falando aí na série, não é a guerra do Afeganistão de 30 anos atrás. Senão o John Lithgow e especialmente o Jeff Bridges, já estariam passado da época de servir o exército. Essa guerra do Afeganistão que eles estão falando aí é aquela guerra de 1977, 78, que o titio aqui lembra, que tem 55 anos, que foram quando os soviéticos invadiram o Afeganistão e os Estados Unidos apoiaram grupos no Afeganistão, daí a origem do Talibã, blá, 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 blá. Não é de 30 anos a guerra, não. Ô, juventude, pesquisa antes de fazer resenha. Bom, daí ele tinha alguns pecadilhos cometidos há 30 anos e fugira. Estava fugido da CIA. Só que os fantasmas do passado reaparecem em mais de uma forma.
A esposa dele começa a atormentá-lo, não sei se isso precisava ter, né? Mas tudo bem, mostra a confusão mental dele. E também um ex-colega tornado meio amigo-inimigo, inimigo-amigo, ou como dizem em inglês, frenemy. Frenemy, né? Friend com inimigo. Que é o John Lithgow, outro maravilhoso ator, que vai à caça dele, tá? Só que vão acontecendo várias revelações, claro, só que dadas a conta-gotas, e você vai tendo duas linhas temporais, tá? O que acontecera no passado dessas personagens, lá no Afeganistão, nos anos 70, não há 30 anos atrás. E ele fugindo hoje em dia, o Jeff Bridges fugindo hoje em dia, tá? O que acontece hoje em dia é muito mais interessante do que o que acontecera no Afeganistão. Talvez porque a gente esteja com atores mais tarimbados e é um velhinho que está lutando. Você tem que dar uma suspensão para descrença, né? Porque ele mal consegue colocar a meia, mas aí você vê mesmo a luta, ele arfando tudo, mas de vez em quando ele usa os cachorros. E aí, claro, vão sendo revelações atrás de revelações. Passado com presente, essas personagens sempre têm uma zona cinzenta. Na verdade, está todo mundo ali meio que sendo marionete do passado. Todo mundo mesmo, inclusive uma namorada lá que ele encontra, ele, Jeff Bridges, né, Dan Chase, encontra no meio do caminho. Não sei por que eu tenho a impressão de que aquela personagem não precisava estar naquela série. Ela está no livro, dizem, isso foi baseado num livro. Mas sabe quando eu achava que essa Zoe não precisava estar na série? Só se na segunda temporada, que já está sendo escrita, ela fizer alguma... Porque por enquanto ela só fica falando, e tal. E aí é que tem uma das coisas que pode afastar pessoas. Eles falam, hein? E são diálogos às vezes longos, cenas longas, porque as personagens são muito exploradas no seu lado psicológico, e especialmente nas suas imperfeições. Ninguém é bonzinho, malzinho, todo mundo é dúbio, todo mundo tem uma segunda, terceira, quarta agenda, né? O The Old Man, mesmo Dan Chase, ele não é um cara que a gente necessariamente vá torcer para que dê certo, porque a gente sabe que ele fez coisas horríveis. Por exemplo, talvez essa namorada sirva porque ela estava vivendo tranquilamente quando ele apareceu. Aí ele coloca a vida dela em perigo. Embora a gente deva admitir que é o seguinte, né? Ele não a raptou, ela foi meio por escolha, então beleza. Mas então, é aí que tá. A série vai muito nessa dubiedade, tá? Ela tem revelações, ela tem algumas lutas, essas lutas vão diminuindo no decorrer dos episódios, tem perseguição de carro, tudo, mas vale mesmo pela interpretação dos atores, pelos diálogos e pelas constantes reviravoltas que tem. Só que, diferentemente de uma série de ação ou espionagem, não é a todo vapor, não é assim, sabe, alucinadamente, como eu disse, tem longas cenas de conversa. Essas cenas no Afeganistão, às vezes eu ficava entediado. O espírito lá, na verdade, a imaginação dele, né? Uma projeção mental dele. Da mulher, às vezes enche um pouco o saco. Tinha hora que eu falava, tá, eu já entendi. Praga do inferno, volta para onde você estava, mulher. Mas faz parte de um show bem complexo. Eu gostei bastante, tá? Da cinematografia, das interpretações. Eu espero ver a segunda temporada. E espero que ela tenha 7 episódios também, não tenha 10. Eu acho que não é necessário. Se tivessem 10 episódios, eu acho que eu não teria gostado tanto, tá? Porque assim eu já achei que tem coisa que dava para cortar. Mas tá lá na Star Plus. Eu acho que vale a pena. É um grande show desse ano de 2022. Provavelmente vai ser um show pouco visto e um show pouco apreciado. Mas é um show a se ver. Tchau.